Rádio Sagres. Olá, torcedor. Grande abraço, seja muito bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Hoje é sábado, 12 de maio de 2018. Eu sou Vinícius Tondolo. Faltam 33 dias para o início da Copa do Mundo FIFA 2018. A 730, a Sagres 730 está a caminho da Copa, como uma das 12 emissoras do Brasil com os direitos de transmissão do Mundial. Estaremos na Rússia com nossa equipe espalhada em diversas cidades e sempre lado a lado com a seleção brasileira. Brasil! A gente já vai sentindo um pouco mais aquele frio na espinha, né? O estômago, né? A ansiedade já vai tomando conta de todos nós. A Copa está cada vez mais perto. E a convocação do técnico Tite também. Na segunda-feira, daqui a 2 dias, a Sagres 730 estará no Rio de Janeiro para acompanhar a lista com 23 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Segunda-feira, 2 da tarde, ao vivo aqui na 730. Nós estaremos no Rio de Janeiro acompanhando todos os detalhes da convocação da seleção brasileira e também a repercussão, os comentários, a análise. Toda a nossa equipe estará à disposição para esta cobertura, o segundo passo mais próximo da Copa do Mundo na Rússia 2018. E hoje é sábado, é dia de Naquela Mesa, crônica de Evandro Gomes, que sempre traz boas histórias da Copa do Mundo. Dia também de histórias que a bola não conta, com um personagem bem conhecido do futebol goiano. Ele revelado pelo Vila Nova, com passagens pelo Grêmio, pelo futebol, pelo Juventude, pelo futebol japonês, onde se destaca, né? Onde realmente se destacou. Pedro Júnior vai contar uma resenha muito importante, né? Uma resenha diferente, uma história engraçada sobre o encontro com Lionel Messi, o dia em que Pedro Júnior encontrou, quer dizer, na realidade, para sermos bairristas, o dia em que Messi encontrou Pedro Júnior aqui no A Caminho da Copa. Você vai conhecer esta história. E que história! Programa cheio e com a equipe Sagres 730 a caminho da Copa. Em Goiânia, Natália Freitas, Thiago Rabelo, do Rio de Janeiro, o ídolo Wellington Campos. De Barcelona, o nosso correspondente internacional, Thiago Arantes, acompanhando toda a movimentação dos nossos atletas e também dos atletas que estão atuando na Europa e que estarão na Rússia a partir do dia 14 de junho, em Moscou, abertura da Copa do Mundo, aqui na Sagres 730. Apresentação feita, vamos acionando nossos personagens da edição de hoje do A Caminho da Copa, aproveitando para mandar um abraço para a galera que está aqui no Núcleo Seu Jaime, né, ali no Abacateiro, né? A gente tem uma área de convivência, temos uma grande sombra com areia, aquela brisa que vem do mar, mas vem do mar de longe, não é mesmo, Ronair Mendes? Abração pro Ronair Mendes e todo mundo que estão ligados aqui no A Caminho da Copa, na Sagres 730. E eu já aciono você, Natália Freitas. Qual que é a enquete de hoje? A caminho da Copa nós estamos, Vinícius Tondolo, e a pergunta de hoje no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta: o que pode atrapalhar o Brasil na busca pelo Hexa? O Oba-Oba
os adversários mais qualificados ou essa dúvida sobre a situação do Neymar? Quem quiser participar, é só acessar o @sagra730 no Twitter e votar, ou mandar a sua opinião no nosso WhatsApp, 984001757. Você já votou, Natália? Não votei ainda não. Já votou, não? Não, vou votar agorinha. Você já fez a sua escolha? Tô aqui pensando. Tá pensando? Tô aqui pensando. Então, o que pode atrapalhar o Brasil na busca pelo Hexa? Tem um internauta aqui que já votou. Você quer saber o voto dele? Eu já vi qual que foi, ele votou. E assim, o voto dele está totalmente relacionado ao item C. Exatamente. Mas você não concorda. O Júnior Siqueira, ele acha que a Bruna Marquezine pode atrapalhar a busca pelo Hexa. Será que a Bruna Marquezine desconcertaria o nosso grande craque Neymar? Não, eu acredito que não. Eu vou votar agora na opção B, adversários mais qualificados. Eu acho que pode atrapalhar o Brasil essa concorrência forte aí pelo título. Então vamos lá. Já falei meu voto. Então vamos acompanhando. Então daqui a pouco a gente vem com mais detalhes, mais parciais deste assunto, né, do tema da enquete de hoje do nosso A Caminho da Copa. Para você, Thiago Rabelo, também aqui nos nossos estúdios, no Núcleo Seu Jaime, aqui na Rádio 730, Sagres 730, o que você acha que pode atrapalhar mais o Hexa? Os três. Os Se eu três? tivesse que votar, eu votaria nos três, mas não tem como votar nas três opções. Eu vou votar no Oba-Oba, porque o Brasil sempre é essa mesma história, né? A gente não pode ter 3 vitórias consecutivas, que tudo é festa, tudo é bonito, tudo é lindo, e aí entra naquele clima de Oba-Oba que é incrível. Então eu vou votar no Oba-Oba. Acho que o Brasil tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de prudência. Os amistosos enganaram um pouco, porque aquela vitória contra a Alemanha foi contra uma Alemanha reserva, não foi a Alemanha favorita, tirou um pouco aquele fantasma do 7-1, mas não foi o suficiente para mostrar que o Brasil está pronto. Então eu acho que eu vou votar nessa... vou votar no Oba-Oba pro Brasil ter um pouquinho de cautela. Mas você acha que tem Oba-Oba? Tem. Você acha que tem Oba-Oba na seleção brasileira hoje? Tem, porque o Tite tem um poder de sedução que é incrível, né? A gente não escuta críticas ao Tite, a gente escuta só elogios. E às vezes o Tite tem umas escolhas que não são tão certas, não são tão corretas. E aí acho que a gente precisa ter um pouco de cautela com a seleção brasileira, porque o Brasil é favorito, mas o Brasil não é favoritíssimo. O Brasil, se perder a Copa, não vai ser uma catástrofe. O Brasil perdeu a Copa, é algo que pode acontecer, afinal são 32 seleções e tem muitas outras qualificadas, como a Alemanha, como a França, como a Espanha. Então você já está votando na letra B. Sim, mas aqui a gente tem um Oba-Oba que é muito forte. Por isso que eu falei que as 3 opções são boas, as 3 opções cabem perfeitamente. Eu ainda não tenho a total convicção que o Neymar vai estar pleno na Copa do Mundo, que ele vai sobrar, vai voar, porque foi uma lesão de 3 meses. Agora que o Neymar vai começar a treinar com bola, a expectativa é que nessa semana ele retorne, mas até lá é bom também ter cuidado com o Neymar, porque a gente não sabe como vai ser ele na Copa do Mundo. Inclusive tem uma entrevista do Neymar pro canal do YouTube do Zico. Zico, Ronair, grande abraço, Ronair, Zico. O Ronair nesse momento ele tá muito ocupado, tá nem pensando no Zico ali. No canal do Galinho, né, que é o canal do YouTube do Zico, o Zico conseguiu fazer uma entrevista com o Neymar, fez uma entrevista exclusiva, conversou com ele sobre vários temas, e uma das preocupações do Neymar é justamente essa insegurança do retorno, né, que é o que você citou. Ele está inseguro, está com um pouco de receio, de ansiedade, para ver qual vai ser essa resposta que ele vai conseguir oferecer ao Tite, à seleção brasileira, a nos proporcionar nessa Copa do Mundo ao retornar dessa fratura no pé. Para você ver, o Branco, que foi entrevistado aqui no Caminho da Copa da semana passada, ele sofreu esse drama, ele chegou na Copa do Mundo lesionado, só foi estrear naquele Mundial nas quartas de final contra a Holanda, que ele faz aquele golaço de falta. E ele acredita que o Neymar só vai ter condições, só vai jogar bem a partir da terceira partida, que é contra a Sérvia. Isso mostra assim, o tanto que é difícil para um jogador retornar, ele ter confiança, e o Branco sofreu isso na pele. Então,
ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele acredita só depois do terceiro jogo que Neymar vai estar 100% na Copa do Mundo. E o curioso é ver como que a questão da lesão é um fato que faz parte do dia a dia, da realidade do jogador de futebol. O Neymar disse nessa entrevista que com o técnico do Paris Saint-Germain já tinha sido combinado que no jogo seguinte ele seria poupado. Então, assim, ele não tem desgaste muscular, ele não está cansado, porque houve essa preocupação do Paris Saint-Germain também para que ele pudesse chegar inteiro na Copa do Mundo. E é até tranquilo, né? Porque o futebol francês não tem a exigência que tem um futebol inglês, não tem a exigência de um futebol espanhol. É muito mais tranquilo. Então o Neymar conseguiria dosar, né, a energia, o esforço físico e para brilhar nos grandes jogos. Não precisou, né? Teve a lesão, Neymar chega descansado. Mas vamos ver se o psicológico chega descansado também. Enquete no ar, você pode participar pelo nosso Twitter, no @sagres730, também pelo nosso WhatsApp, 62984001757, e também pela nossa live no Facebook, na nossa página do Facebook, na Rádio 730. Você confere a live do programa de hoje e pode participar mandando seu recado, mandando a sua opinião sobre esta enquete, o que pode atrapalhar o Brasil na Copa. Oba-oba, adversários qualificados ou esta dúvida sobre o Neymar. Chegou a hora de atualizar a nossa timeline. Chegando, timeline da Copa. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. E no timeline da Copa de hoje, um dos 36 árbitros escalados para a Copa do Mundo da FIFA, o Farhad Al-Mirdarsi, da Arábia Saudita, foi afastado da final da Copa do Rei entre Al-Ittihad e Al-Faisali. No comunicado sobre a decisão, a Federação Saudita disse que o árbitro está sob suspeita e que ele vai ser investigado, mas não deu detalhes sobre qual é a suspeita, se é sobre manipulação de resultados, quebra de conduta ou qualquer outra infração. Segundo o Arab News, um site local, a participação de Farhad Al-Mirdarsi na Copa do Mundo agora é dúvida. A FIFA já pediu esclarecimentos sobre os motivos que causaram o afastamento do árbitro da Arábia Saudita na Copa do Mundo. A Federação da Arábia Saudita não explicou o motivo específico que a levou a afastar Farhad, mas setores da imprensa saudita noticiam que o árbitro ligou para um dos clubes envolvidos na decisão pedindo dinheiro em troca de colaboração dentro de campo. Thiago Rabelo. Esse é um grande problema, né, que a FIFA ainda não conseguiu solucionar. É um caso recente, né, um estudo da Interpol. Mais de 50 países estavam envolvidos nessa denúncia de manipulação de resultados, mas provar também é muito difícil, né? Então, toda a atenção da FIFA é válida, ainda mais para uma Copa do Mundo. Seguindo no timeline da Copa, Natália. Amante de futebol e torcedor do San Lorenzo, o Papa Francisco disse que vai receber a seleção argentina antes da Copa do Mundo. O encontro deve acontecer em junho, já que os hermanos enfrentam o Haiti no dia 29 de maio em Buenos Aires. Na Copa do Mundo, a Argentina estreia contra a Islândia no dia 16 de junho. Aí é injustiça, né? Aí é sacanagem. Já é interferência na Copa do Mundo, é interferência divina na Copa. Os mais fanáticos ou aqueles torcedores do Barcelona vão falar que o Papa vai receber Deus. Porque tem muita gente na Argentina e em Barcelona que considera Lionel Messi o Deus, assim como considera o Maradona, né? O Maradona tem até uma escrita que é muito bonita, que é D10S, Dios, é o Dios. É do 10 da camisa dele. Do 10 da camisa do Maradona, um jogador emblemático, então o Papa vai encontrar
o Deus O Deus argentino. Lionel Messi, mas precisa, é sempre bom, né, Argentina que não tem jogado nada, É sempre né, bom dentro pedir de campo. proteção divina para poder entrar em campo, ainda mais a Argentina, que vem do 6-1. Quando a bola não começa a dar certo, né, é bom apelar para outra coisa, para fé, para esperança. Que nos diga o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano sempre citado nessas competições de cunho religioso. Tem até uma história que é muito engraçada, né? Acho que é a final do Brasileiro de 88, Inter e Bahia, que o primeiro jogo foi na Fonte Nova. Não, foi em Porto Alegre. O jogo decisivo é de Porto Alegre. O primeiro jogo foi em Salvador, e aí quando o Inter chegou no vestiário, tava toda uma velas, rezas e tudo. E aí o Inter ficou meio perdido e o Tafarel foi o melhor jogador daquele Campeonato Brasileiro. O Tafarel falha, o Bahia vence o primeiro jogo, e aí chega no segundo jogo, o Inter deu troco. Foi lá, preparou toda uma reza, colocou vela e tudo mais, só que o preparador físico do Bahia, ou massagista, era pai de santo. Aí o que ele fez? Ninguém entra no vestiário. Quem vai entrar no vestiário agora é só eu, que eu vou rezar, vou apagar toda essa crendice aqui e vou afastar esse feitiço. Aí ele vai lá, faz, acaba com a magia que o Inter tinha feito. Bahia empata 0-0, Bahia campeão brasileiro. É duro. Jogar contra os baianos nesse quesito é complicado. No restante a gente consegue competir de igual para igual. Seguindo a caminho da Copa, vamos com o Thiago já ok, Thiago Arantes já ok de Barcelona. Pessoal em Barcelona é muito supersticioso, Thiago. Seja bem-vindo, estamos a caminho da Copa. É bastante sim, viu, Vinícius? O pessoal aqui em Barcelona tem muita coisa assim de superstição, não tanto de religião, mas tem umas coisas da camisa, do lugar no estádio, de não sei, eu tenho amigos aqui que o cara vai no estádio na mesma cadeira há não sei quanto tempo, e se não for na cadeira, se o cara que está sentado dele do lado tiver com a camisa por exemplo, tem um amigo aqui, um exemplo concreto, se o cara que está sentado do lado dele tiver com a camisa do Barcelona, aquela camisa da época do Rivaldo, aquela que tem aquele degradê do Barcelona, o cara não gosta. Aí ele fala, quando senta um cara com a camisa aquela antiga, da época do Rivaldo, o Barcelona perde. É lógico que o Barcelona não perde o jogo por causa disso, e é lógico que não perde todas as vezes. Mas eu acho que perdeu 2 ou 3 vezes que o cara foi, e aí eles colocam isso na cabeça. Os caras são muito supersticiosos mesmo, são nunca no nível Bahia, nunca no nível Brasil, mas pro nível europeu, os catalães são bem supersticiosos, sim. E, Thiago, você acha que a Argentina precisa da bênção do Papa antes de ir para a Rússia? Acho que a Argentina precisa da bênção do Messi, né? Primeiro. Tá vendo? Se tiver a bênção do Papa, é um bônus, né? É algo a mais. Mas acho que do jeito que está a seleção da Argentina, toda ajuda é bem-vinda. Acho que todo tipo de ajuda que puder ter, seja a bênção do Papa, do Messi, do Maradona, de todos os outros santos argentinos aí, acho que é bem-vindo. E a gente destacou agora há pouco sobre um árbitro da Arábia Saudita sob suspeita que foi foi afastado da final da Copa do Rei. Tem alguma informação, tem algo a mais, né, que já você consegue apurar, que tem algum detalhe a mais aí da Europa, Thiago? Acho que o que chega aqui na Europa, Vinícius, é mais ou menos o que chega para todos os lugares, porque a Arábia Saudita é um país que, por mais que tenha se aberto nos últimos anos, é ainda muito fechado, né? Em vários sentidos. Então, assim, as informações que tem aqui na Europa no momento são essas aí mesmo, que ele foi expulso aí, né? Foi tirado da final da Copa do Rei, que tem essa suspeita que teria pedido dinheiro. Por enquanto, é isso que a gente tem aqui também. A Arábia Saudita, por exemplo, um exemplo de como eles são fechados. Eles, ultimamente, acho que faz 2 meses, a Federação da Arábia Saudita colocou alguns jogadores sauditas em equipes espanholas, né? Colocou um cara no Villarreal, um cara no Levante, jogadores da seleção, para eles participarem, treinarem aqui, enfim, até jogarem, se fosse o caso, na Liga Espanhola. Desde então, eu tenho companheiros que trabalham na
que fazem freelas, né, que fazem colaborações para veículos de comunicação do mundo árabe, todos eles têm tentado entrevistar os jogadores e os jogadores não dão entrevistas. Então, assim, os clubes também não estão autorizados a falar nada sobre a negociação com esses jogadores. Enfim, é um país muito fechado. Acho que essas medidas que eles tomaram lá foram medidas internas e é difícil que isso saia da Arábia Saudita e que essa informação seja completamente divulgada. Dos países que estão na Copa do Mundo, possivelmente seja o que tem um regime político e uma sociedade mais fechada, né, com relação a divulgar informação e a abrir informação para os outros países. Recentemente, até a Arábia Saudita, eu li uma notícia que depois de, agora eu não sei precisar quanto tempo, mas pela primeira, assim, depois, sei lá, de 80 anos, que 50, 80, sei lá, assim, foi depois de muito tempo, permitiu que mulheres pudessem assistir filme. E aí o filme foi Pantera Negra, né? Recentemente, quando foi lançado o filme no início desse ano, trouxe essa notícia que foi reaberto um cinema em que pela primeira vez a mulher teve o direito de assistir o filme, e o filme foi reconhecido o Pantera Negra teve esse reconhecimento por causa desse estilo que o Thiago Arantes citou lá da cultura árabe, da Arábia Saudita. Bom, diga. Inclusive estádio de futebol, acho que foi ano passado que pela primeira vez foi permitido que as mulheres fossem sozinhas a estádios de futebol. Se a gente pensa no que o mundo tem se transformado, né, nessa tentativa de igualdade, de oportunidades, igualdade de gênero, a Arábia Saudita vai muito atrás ainda nesse sentido, tanto de abertura como de com relação a outras coisas também, né, com relação a casamento, relações homossexuais, casamento gay, tudo isso está muito distante. O próprio consumo de álcool e outras drogas não ilícitas, enfim, é uma cultura muito, muito diferente do que a gente está acostumado aqui, e isso acaba se transferindo também para a questão das informações, né, tanto do esporte como de outras áreas. Seguindo o nosso A Caminho da Copa, chegou a hora de viajar pela semana, recuperar os principais temas da semana. Vem aí o Top Hexa. Top Hexa. Воскресенье. A Comebol, isso é domingo, pra quem não tá acompanhando o A Caminho da Copa. Pra quem ainda não fala russo, pra quem não fala russo, eu tentei dizer domingo. Isso é claro, já todo mundo sabia já ficou compreendido, né? A Comebol oficializou o convite para que Catar e Japão participem da Copa América do ano que vem aqui no Brasil. O objetivo da Comebol é de se aproximar dos países asiáticos para ter os votos na disputa pelo Mundial de 2020. Понедельник. Pra quem não sabe, essa é a gloriosa segunda-feira. Essa segunda-feira que promete. Exatamente. E em entrevista ao site oficial da Bundesliga, o diretor-geral da seleção da Alemanha, Olivier Bierhoff, garantiu que o goleiro Manuel Neuer irá defender a seleção alemã na Copa do Mundo. Sem atuar desde setembro por conta de uma lesão no pé, Neuer voltou a treinar no mês passado, mas ainda é dúvida para o Mundial. Вторник. O lateral Daniel Alves saiu de campo lesionado na última terça-feira na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Les Herbes na final da Copa da França por 4-1. O Paris Saint-Germain ficou com o título, mas acabou perdendo o lateral brasileiro com uma lesão no joelho. É a primeira seleção a divulgar. E a primeira seleção a divulgar a pré-lista para a Copa do Mundo foi a Austrália. O técnico Bert van Marwijk divulgou 32 nomes que, na semana que vem, cairá para 26. Os 23 que irão à Copa só serão conhecidos no dia 3 de junho, quando a lista final for divulgada. Tem nada... Cida. Antes da Cida, não tem nada mais torturante que vir com lista de
32 nomes, depois cai para 26, para depois virar 23. Pensa a angústia que E o deve Brasil ser. fazia isso, né? O Brasil de 66 tinha 3 times. O Carlos Alberto Torres é griladíssimo com essa história, porque ele foi um dos caras cortados. Ele acreditou que ia para a Copa de 66, mas quando ele chega para treinar com 40 jogadores, que era o grupo do Brasil em 66, ele não entende, ele fica contrariado, e aí ele é um dos caras que foi cortado no final das contas. Ô, Thiago, Arantes, aí de Barcelona, é quase um Big Brother, né? Toda semana um eliminado. Isso é mais ou menos isso, né? E eu lembro que até agora o Rabelo deu o exemplo do Carlos Alberto Torres, nosso saudoso capitão do Tri. Lembro quando fiz uma entrevista com ele para um livro que eu estava escrevendo. Ele falou, os treinos da Copa de 66 eram um inferno, porque os caras iam com tudo, né? Teve jogador que se lesionou, que não foi para a Copa porque se machucou nos treinos. Você tem aí 40 jogadores para 22 vagas era na época, né? Então, realmente você cria um ambiente de competição que muitas vezes não é o melhor caminho para poder conseguir um resultado bom, né? Tanto que a Copa de 66, com todo esse planejamento estranho, foi até hoje a pior participação do Brasil na Copa do Mundo. Seguindo com a Cida. Среда. E na quarta-feira, apenas R$100 mil foi a punição da Federação Russa por mais um caso de racismo. A decisão foi tomada pelo Comitê Disciplinar da entidade por conta dos gritos racistas da torcida no amistoso da Rússia contra a França, em março deste ano, no estádio de São Petersburgo. Четверг. Chytriak, em entrevista ao A Caminho da Copa na última quinta-feira, o pentacampeão Roque Júnior criticou a gestão do futebol brasileiro e declarou que o único setor que evoluiu após o 7-1 foi o de técnicos. Vamos ouvir um pouco o que Roque Júnior falou. A questão principal de 2014, que foram depois da Copa, a questão dos treinadores, eu acho que foi a parte que mais evoluiu. No contexto geral, eu acho que não evoluiu, acho que continua a mesma coisa, a questão de organização, né? Não dá para falar que evoluiu na parte dentro de campo, mas se a organização continua a mesma, né? Acho que a evolução houve num setor que foi aonde os treinadores foram um pouco mais atrás de conhecimento. Eu acho que melhoraram nesse sentido, não que antes não tinha, mas acho que essa foi uma cobrança. Mas no contexto geral, não adianta o treinador ir atrás de conhecimento, se com 4 rodadas ele é mandado embora. Então, assim, voltamos a estaca zero. Este Roque Júnior, uma das atrações desta semana do nosso A Caminho da Copa. Thiago Arantes, antes da gente finalizar aqui o nosso Top Hexa, você concorda com o Roque Júnior? Realmente o setor de técnicos, a área de técnico foi a única que evoluiu depois do 7-1? Olha, eu ouvi a entrevista do Roque Júnior, né, no dia, depois ouvi alguns trechos a mais. Concordo com muita coisa que ele falou. Acho que a parte dos técnicos talvez não tenha sido a única que evoluiu, mas acho que foi a que mais evoluiu. Muitos técnicos brasileiros perceberam que precisavam realmente estudar um pouco mais, conhecer coisas diferentes. A gente viu, né, vários técnicos brasileiros fazendo aí cursos fora do país ou fazendo estágios, né, com outros técnicos. Acho que foi o 7-1, nesse ponto, ele fez os técnicos brasileiros, alguns deles, não todos, acordarem um pouco, sim. Os jogadores, eu acho que é um processo que a gente ainda não tem como avaliar muito, né? O jogador, a formação desses jogadores depois do 7-1, o que pode mudar na categoria de base é algo que a gente vai ver daqui a alguns anos ainda, né? E a gestão, realmente, foi algo que o Roque Júnior criticou bastante nessa ótima entrevista que o Thiago Rabelo fez com ele. A gestão, acho que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para mudar. Então, talvez seja muito pessimista falar que só os técnicos melhoraram, mas, sem dúvida nenhuma, foi o ponto que mais melhorou, embora eu ainda acho que tem muito espaço para melhorar ainda, e eu acho que os técnicos brasileiros têm um mundo aí por conquistar, né? A gente vê vários técnicos argentinos, técnicos portugueses mesmo, né?
em vários clubes importantes, em campeonatos importantes, e os brasileiros não. E muitas vezes fala-se que é por causa do idioma, mas quando o Pochettino chegou no Southampton, lá na Inglaterra, agora está no Tottenham, ele não falava inglês também tão bem como ele fala hoje. É uma questão também um pouco de esforço, né? E os próprios técnicos portugueses, né? Que têm exatamente o mesmo idioma do Brasil, e hoje a gente vê aí técnicos portugueses em vários países e em ligas importantes do futebol mundial. Este Thiago Arantes, Natália Freitas, vamos encerrando a semana do nosso Top Hexa? Encerrando com Пятница. sexta-feira. E ontem a CBF confirmou que o lateral Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. O jogador do PSG teve uma desinserção do ligamento cruzado do joelho direito, precisará passar por cirurgia e precisará também de cerca de 6 meses para se recuperar. Essa é a principal baixa da seleção brasileira, né? Assim, é a principal fato negativo, vamos dizer assim, para esse evento de segunda-feira com a convocação a principal baixa da Copa do Mundo, né? Porque até agora nenhum jogador tão importante como o Daniel Alves ficou fora da Copa do Mundo. A gente tem essa coisa do Manuel Neuer, ele ainda não está fora da Copa do Mundo, apesar de não estar jogando, ele não joga desde setembro, mas ainda não tem nada oficial que o Neuer está fora do Mundial. Fora mesmo, Daniel Alves, por enquanto, a principal estrela que está fora da Rússia. Thiago, como é que foi a repercussão? Thiago Arantes, aí em Barcelona, o Daniel Alves, que é uma liderança, né? É um nome muito forte na história do Barcelona. A repercussão da ausência dele no Mundial, aí em Barcelona. Não, repercutiu bastante, né? Foi uma das notícias principais do futebol internacional aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Tudo que não era Barcelona e Real Madrid, nos principais jornais daqui da Espanha, era assim, falando desse problema do Daniel Alves. É muito querido em Barcelona, é muito respeitado em Madrid. Querido ele não vai ser lá, porque ganhou muitas vezes do Real Madrid quando vestia a camisa do Barcelona. Mas nessa linha do que o Rabelo falava, até agora o principal ausente, né? A principal ausência da Copa do Mundo. E o que me perguntam aqui toda hora, e que eu não sei responder, porque eu realmente não sei, e agora? Quem serão os laterais do Brasil na Copa do Mundo? Porque realmente as opções que sobram, não é que sejam opções ruins, mas pelo nível do que é a seleção brasileira em todas as posições, a lateral direita deixa um pouco a desejar, né? Tá aí um degrau abaixo de algumas outras posições. Então, a dúvida deles aqui é mais ou menos a mesma que a nossa dúvida, né? Agora, o que o Brasil vai fazer? Quem serão os convocados? O Daniel Alves, uma lista que estava bem fechadinha nessa lista do Tite, tinha uma ou outra dúvida, agora se abrem aí talvez até 2 posições, né, com toda essa história do Daniel Alves, também o Fagner está se recuperando, então talvez já tenhamos aí 2 vagas a mais para essa disputa dos dias finais antes da convocação. Qual que é a sua agenda desse final de semana, hein, Thiago? Acabei de fazer aqui Porto e Vitória de Guimarães e Porto pelo Campeonato Português. Agora comento o jogo do ano no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Grenal, né, do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem outro Campeonato Português com Marítimo e Sporting. E para fechar, à meia-noite de domingo, aqui de Barcelona, estarei no ar comentando Santos e Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Então você vai do céu à terra, né? Vai do Grenal e depois encerra com o Santos, do José Carlos Lopes e também da Monara. Pode ser, né? Não quero entrar nessa polêmica, que eu sei que a gente tem companheiros aí da rádio que torcem pro Santos, então não vou entrar nessa polêmica não, mas olha, sem dúvida nenhuma o Grenal é o jogo estrela desse fim de semana da minha programação aqui, e inclusive o pessoal na TV aqui tem comentado bastante. Cheguei hoje para fazer o primeiro jogo, todo mundo já comentando, pô, você vai fazer o Grenal, o Arthur vai jogar, o Luan vai jogar, enfim, já tem aí uma certa atenção especial dedicada a esse jogo de hoje. Ninguém perguntou sobre o Edenilson, não? Sobre o Edenilson não, sobre o D'Alessandro também não, mas eu acho que quando verem o jogo vão falar assim, esse D'Alessandro é aquele D'Alessandro, que é o que geralmente me perguntam quando faço um jogo do Inter aqui. E ele vai surpreender, você pode ter certeza, viu, Thiago? Grande abraço pra você, bom trabalho aí em Barcelona, sempre
na audiência, estamos a caminho da Copa. Tá certo, Vinícius. Grande abraço para você. Eu não duvido da capacidade do D'Alessandro de surpreender, viu? Seja positivamente ou negativamente, ele sempre surpreende. Boa sorte para vocês aí com esse jogo de hoje. Eu vou estar de olho aqui. Como diria Washington Luiz, ele é um fio desencapado. Dependendo do dia, você põe a mão nele assim, e aí você toma o choque, não ele. Né? Não o adversário, é o próprio time que toma o choque. Mas valeu, Thiago Arantes, direto de Barcelona, participando conosco aqui no A Caminho da Copa. E na sequência a gente volta registrando a participação dos nossos ouvintes no WhatsApp, no Twitter e também em nossa live no Facebook. Acesse, compartilhe, você está na Rádio Sagres 730, um novo jeito de fazer futebol. Você está ouvindo A Caminho da Copa, mais um golaço da sua Sagres. Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação, relação direta entre instituições de ensino, alunos e empresas. ipac.org.br 62 3931 6300. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Vida pra viver. Diga não à legalização do aborto. 10ª Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida. Dia 17 de maio, quinta-feira, às 15 horas, na Praça Cívica. Participe! Em tom maior, Sagres. A Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Estamos de volta aqui no A Caminho da Copa. A Sagres 730 é uma das emissoras com direitos, né, uma das emissoras licenciadas FIFA para a Copa do Mundo. Ouvir a Copa do Mundo com o sotaque goiano, com o jeito goiano, é só na Sagres 730. E vamos registrando a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo 984001757, também pelo nosso Twitter com a enquete de hoje. Antes, mandando um abraço para o Elter Mendes, ligado aqui na 730, sempre ligado aqui na 730. Wesley Oliveira Romeu, também ouvinte apaixonado na 730. Um grande abraço para o Edivaldo Nunes, registrando aqui o olá, né, a nossa live no Facebook. O Rogério do Vale, mandando o sinalzinho de positivo, o like, que está gostando da nossa transmissão. O Aurélio Souza manda um recado: a Sagres é a melhor, e você também, nosso ouvinte Aurélio Souza, é o melhor. Edivaldo Nunes, bom programa, estamos juntos. Timão a Rússia, valeu, grande abraço. Edivaldo Nunes também aqui na nossa live. O Carlos Portela mandando um recado, né, a 730 na pré-copa, estamos na expectativa da Copa do Mundo. O Nassur Khaled manda um abraço pro meu pai, Jailson Mendes, e meu irmão Paulo Guina, e pro meu primo Wellington. Pô, olha o Zé Droguinha, o primo dele, né? Então, Nassur, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Abraço dado para todo mundo, e ele dizendo aqui: amo essa rádio, nós também amamos muito todos os nossos ouvintes. Mandando um abraço para Enisete Fonseca, falando lá de Palmas, no Tocantins, ligado aqui na 730, né? Tem os nossos ouvintes no WhatsApp, também tem movimentações. Natália Freitas no Twitter, é só na enquete a gente tem lá
O Elton Gomes pedindo para mandar um abraço pro Eltinho lá em Paraupebas, no Pará. Então a nossa audiência não é só Goiânia, nós estamos num mundo de audiência. Tem um ouvinte aqui, o João Batista de Jaraguá. Só que tem um probleminha, ele mandou um áudio. Ô, João, não dá pra gente escutar o áudio aqui Nesse agora. Nesse momento não dá pra escutar. Neste momento não dá, manda o seu recado aí, escrito, por favor. Mas ele já registrou aqui e tá aqui escutando o A Caminho da Copa. E João a parcial Batista da enquete, hein, Natália? A enquete de hoje diz, o que pode atrapalhar o Brasil na Copa da Rússia? No Twitter, @sagre730, com a seguinte pergunta: o que pode atrapalhar o Brasil na busca pelo Hexa? O Oba-Oba, os adversários que são mais qualificados ou essa dúvida sobre a situação do Neymar? Neste momento, a opção adversários mais qualificados está vencendo com 59%. Em segundo, o Oba-Oba com 28%. E em terceiro, a dúvida sobre o Neymar com apenas 13%. Vamos seguindo então o nosso A Caminho da Copa. Daqui a pouco a gente faz mais registros aqui no nosso programa, todo especial para você, ouvinte, ligado aqui na Sagres 730. E neste sábado é dia de histórias que a bola não conta. E olha a dupla, Lionel Messi e Pedro Júnior. Pedro Júnior e Lionel Messi. Revelado pelo Vila Nova, Pedro Júnior conta uma história de 2005. Conta aí, Pedro. Histórias que a bola não conta. Agora na Sagres. Oi, galera, aqui é o Pedro Júnior. Vou contar uma historinha aí de quando eu tive a seleção brasileira sub-18 na Espanha. Que nós fomos no Camp Nou e eu tive o prazer de encontrar o Messi. O Messi foi 2005, tinha 18 anos, né? Mais ou menos, era novinho ainda não era destaque no Barcelona. O destaque naquela época era o Ronaldinho. E ele estava ali no banco de reserva, aí estava o Messi, o Edmilson e o Mota, o Thiago Mota, que hoje está no Paris Saint-Germain. E nós estávamos ali e ele sentado no banco de reserva, bem tranquilo, né? E ninguém foi nele, porque todo mundo queria tirar foto com o Edmilson, com o Mota, né? Que já eram jogadores mais consagrados. O Edmilson tinha sido campeão do mundo em 2002. Aí o Messi estava ali, eu fui lá e acabei tirei a foto com ele, né? Que tem até hoje, está guardado em casa. Depois a gente saindo ali, eu pedi a camisa para ele, a camisa que ele estava ali de tratamento, que ele estava fazendo recuperação, que os titulares tinham treinado de manhã e tinham ido representar a seleção. Até o Brasil ia jogar em Goiânia, esse jogo das eliminatórias para a Copa de 2006. E aí ficou só os jogadores que estavam lesionados. Aí acabou ali, encontrei o Messi, aí nós saindo ali, tiramos foto. Acho que foi eu e mais um jogador só que tirou foto com ele, até porque ele não era ainda o Messi de hoje, né? Aí pedi a camisa, ele entrou lá e falou esperar um pouquinho, assim, que ele ia pegar a camisa lá pra mim, ia tirar dele, né, e trazer. Aí fiquei ali, aí ele trouxe a camisa. Aí hoje tá em casa guardado, coloquei num quadro lá e uma camisa assim, uma história foi muito especial pra mim naquele momento, né, e ganhar a camisa do Barcelona e o Messi ter virado o que virou hoje. E a galera do ônibus parece que ficou brava com você, né? Parece que teve a buzina, o pessoal mandou você correr e você ficou firme pra esperar, né? Teve porque quando ele falou que ele ia lá dentro, né? Porque ele não quis tirar ali, né? Aí eu fiquei esperando ali no Camp Nou, quando a gente desceu, aí passamos, a gente não entrou no vestiário dele. Aí o pessoal tudo se amando, né? Vamos. E o Edmilson tinha dado acho que um short pro Lucas Leiva. E eu fiquei ali, eu falei, não, vou não. Tem que esperar a camisa, espera. E aí ele demorou um pouquinho, mas veio. Quando eu cheguei no ônibus também, tava todo mundo, até o treinador queria a camisa. Se arrependimento matasse, acho que todo mundo se arrependeria, né? Todo mundo, acho que os caras arrependeram, ficaram até assim, podia ter ido lá tirado uma foto, pedido a camisa dele, mas os caras quiseram ficar ali com o Edmilson, com o Mota, né? Esse aí, então, o Pedro Júnior, aqui no nosso quadro Histórias que a Bola Não Conta. Eu resumiria essa história como um faro de gol. O Pedro é lunático, né? Você sabe que ele é doente com futebol. O Pedro Júnior é um dos caras que mais acompanha futebol de jogadores. Assim, acho que eu nunca conheci um jogador que acompanha tanto futebol
como é o Pedro Júnior. E detalhe, olha só, esse jogo do Brasil que ele cita, que foi aqui em Goiânia, foi em março de 2005. Lionel Messi não era nada famoso, ele era apenas um jogador promissor do Barcelona. E ele já sabia quem era. Já sabia quem era. Por isso que eu falo assim, o faro de gol dele, assim, de onde todo mundo vai, quem tá em destaque, ele foi em quem vai ser destaque, né? Quando aposentar, se o Pedro quiser trabalhar como diretor, como olheiro, ele tem um grande futuro. Ele tem porque faro. Desde cedo ele conseguiu identificar o talento de Lionel Messi. Então, você ouviu aí o Pedro Júnior, ex-jogador do Vila Nova, atuando no futebol japonês, estrela do nosso quadro História que a Bola Não Conta. Seguindo o nosso A Caminho da Copa, chegou a hora do Nossa Seleção. E a gente vai convocar o nosso ídolo, Wellington Campos, que traz as notícias da Seleção Brasileira aqui no A Caminho da Copa. Agora na Sagres. Nossa Seleção. Muito boa tarde, meu querido Vinícius Tondolo. Boa tarde, amigos da Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa do Mundo. Faltam 33 dias para o Mundial. E, sem dúvida, expectativa neste final de semana, porque na segunda-feira já teremos a convocação do técnico Tite, que recebeu boas notícias envolvendo Neymar neste sábado, do doutor Rodrigo Lasmar, tudo bem, o craque do Paris Saint-Germain e da nossa seleção, já liberado para os treinamentos com bola. Tem um convidado todo especial neste sábado, aqui em São Januário. Vamos conversar com o Wagner, meio-campo experiente da equipe de São Januário, ao lado dos dois filhos de 7 e 9 anos, aqui na sala de entrevista do Vasco. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, né? Deixa eu começar com você, Wagner, falando sobre a questão do Daniel Alves. Como já amplamente divulgado, ele está fora da Copa do Mundo. A lesão muito mais séria do que se pensava inicialmente, 3 semanas que foi passado para o atleta, até para prepará-lo espiritualmente, e saiu ontem o diagnóstico final. Ele para por no mínimo 6 meses, passando por uma cirurgia. A tendência é que volte a jogar somente no início da próxima temporada. E aí, pelo momento, pelo tamanho que é o futebol do Daniel Alves, o que você diz pra gente desta perda, em Wagner? Olha, é uma perda gigantesca pro Tite. É a referência, era o capitão, era a palavra de um cara muito experiente, se não me engano ia para sua 3ª Copa, né? Então já tinha mais que todas as credenciais necessárias e qualificadas para você chegar na Copa do Mundo. Mas aqueles que vão estar entrando, eu acho que o Tite também vai dar confiança. Lateral direito, o Brasil tem vários jogadores bons para estar convocando. Eu acho que nesse momento é ficar triste sim pelo Daniel e torcer para que vá tudo bem na sua cirurgia, ele volte a jogar o quanto antes. Mas também é dar força para quem entrar ali para estar suprindo a ausência dele, que possa fazer uma boa Copa aí e trazer a taça para o Brasil. Se tocar o seu celular e o Tite do outro lado, ô Wagner, me ajuda aqui. Preciso de 2 laterais, me ajuda aí. Quem que você levaria? Caramba, tem muitos jogadores bons. Tem o Fagner, tem o Marcos Rocha, tem o do Cruzeiro também, o Edilson. Caramba, cara, tem ótimas opções. Tá bem ali na posição. Acho que ele também vai ter uma dorzinha para escolher, mas vai estar bem servido. Você falou jogadores que atuam no Brasil, você não lembrou nem os lá de fora. O Rafinha, tem o Rafinha, porra, tem uma lista absurda. É muito bom você poder ter essa lista de grandes jogadores. Mas eu, por estar aqui no Brasil, gostaria que ele também lembrasse dos jogadores que estão aqui dando a vida aí pelos seus clubes, porque muitas vezes se vê muito lá fora e às vezes esquece um pouquinho do Brasil. Eu acho que os do Brasil também estão muito bem. Se eles forem escolhidos, é uma boa escolha. Um cara que muita gente pede na seleção, e você jogou com ele, é o goleiro Fábio do Cruzeiro, né, cara? Merecia uma vezinha, pelo menos, né? Merece. Mas merecia há muito tempo, não é pouco, não é muito tempo. Você pode ver que nos últimos anos aí,
que é titular incontestável, é ele vestindo a sua camisa. Depois teve Vitor, teve Diego Cavalieri, teve Groi, agora o Alisson. Só que durante todo esse tempo em que surgiu um ou um outro jogador que se destacou, o Fábio sempre se manteve lá em cima. Então, seria assim, iria torcer ainda mais para o Brasil se ele estivesse na convocação. Eu fechei esse assunto de seleção. Se você tivesse que apostar em um ou dois jogadores brasileiros para arrebentar na Copa, antes dele fazer a lista, quem que você apostaria? Coutinho, William, Jesus, Firmino, Neymar? Quer pedir ajuda aí aos pequenos? O que vocês escolhem, hein? Coutinho, Neymar? William e... Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, aí daí você. William e Gabriel. Gabriel Jesus, William, Neymar, Coutinho, Firmino. Coutinho e Firmino. Coutinho e Firmino. É isso aí. Ou seja, né, a meninada, os seus dois filhos, qual é o nome deles? O Yuri e o Noah. Qual a idade deles? 9 e 7. Então, a influência já do futebol internacional, né, Wagner? Já, e torcem bastante. Lá em casa, na hora que chega da aula, eu já coloco no jogo do Barcelona, do City, do Liverpool ali, que é para eles assistirem, eles adoram. Aí o meio-campo Wagner, junto com os filhos, falando conosco a respeito da seleção do Brasil. Estamos a caminho da Copa. Segunda-feira, a convocação da seleção brasileira na sede da CBF, às 14h. A partir de 10h30, os jornalistas já terão acesso à sede da entidade. Tá certo, Vinícius Tondolo? Tá certo, ídolo Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro, nosso correspondente, participando aqui no nosso A Caminho da Copa. Agora, o momento mais esperado do sábado, da edição do nosso A Caminho da Copa, porque está chegando o Naquela Mesa. Naquela Mesa. A Copa do Mundo de 1970 no México ficou marcada não apenas pela conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira. Teve o recorde de Jairzinho, jogador do Botafogo que marcou gols em todos os 7 jogos que levaram os nossos canarinhos à grande conquista. Mas sabe qual foi mesmo que marcou além do tri? Agora não há mais dúvida. Brasil 3, Uruguai 1. O lançamento partiu de Pelé ao entrar 1 metro na grande área. A bomba de Rivelino indefensável para Mazurkiewicz. Foi o dribbling de corpo de Pelé e Mazurkiewicz, goleiro do Uruguai, quando por milagre não saiu o gol antológico do rei. Momentos finais da partida. Brasil 3, Uruguai 1 no estádio Jalisco em Guadalajara. Avançando Tostão. Sensacional lançamento a Pelé. Tira o goleiro da jogada. Toca na bola Pelé. Ela passa chorando 1 palmo à direita do gol e se perde. Brasil 3, Uruguai 1. A mais importante jogada neste final de jogo. Acontece e não sai o 4º gol. Mas a vitória brasileira o leva para a final da Copa do Mundo. Brasil, finalista do Campeonato Mundial de 1970. A defesa sensacional de Gordon Banks, goalkeeper da Inglaterra, num cabeceio espetacular de Pelé. As fintas sensacionais de Clodoaldo em meio time da Itália. Tudo isso foi importante. Mas o carioca Miguel Gustavo compôs uma marchinha que não sai até hoje da cabeça dos brasileiros. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Essa marcha, interpretada por um grupo chamado de Coral do Joab, virou o hino da seleção brasileira e se transformou num dos maiores fenômenos de execução da história do país. Salve a seleção, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Ainda na Copa do México,
surgiram fatos curiosos, como de um cidadão que batizou o filho nascido um ano depois da conquista de... eu vou ter que assoletrar aqui. Olha o nome. Tospericargerja, acrescentando o sobrenome de Da Silva Torres. Absolutamente estranho, não? Mas vai aí o significado do nome. Tos de tostão, pé de Pelé, ri de Rivelinho, car de Carlos Alberto, ger de Gerson e já de Jairzinho. Estava feito ali o nome. Tospericargerja da Silva Torres. E seus ídolos estavam ali marcados para sempre na vida do senhor Oder Nunes Torres, o pai da criança que ainda delirava com o inédito título conquistado pela seleção brasileira. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Los brasileños han dejado de ser mortales. Para sus fanáticos adoradores, son dioses. La Copa Jules Rimet, el más preciado de los trofeos del fútbol, pasa a ser posesión absoluta del Brasil. La ganaron en 3 etapas, 1958, 1962 y 1970. ¡Brasil! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Sábado tem mais. Até lá. Mais uma emocionante e arrepiante história do Naquela Mesa. Você pode conferir no nosso site, no sagresonline.com.br, acompanhar mais uma edição do Naquela Mesa. Além de tudo, você ainda pode ouvir as outras edições do programa, né? A gente tem todo o conteúdo do A Caminho da Copa disponível no sagresonline.com.br. Reta final do programa, mas você tem aí uma declaração importante, Natália? Exatamente, Vinícius, do Daniel Alves, ele que ontem foi cortado da seleção brasileira, não vai para a Copa do Mundo por conta de uma lesão no ligamento cruzado no joelho. Ele deu uma declaração aqui através do Instagram dele. Vamos ver se dá pra gente escutar aqui rapidinho. Eu tô aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de apoio, todas as orações que têm chegado até a mim. E eu queria dizer, galera, que se vocês tiverem que ficar com alguma coisa minha, que seja com a minha alegria, que seja com a minha vibe, que seja com a minha loucura, pode ser que o meu ego esteja um pouco sentido, mas minha alma ela tá em paz, porque eu tentei fazer sempre o meu melhor e confio muito nesse grupo, porque esse grupo sempre dá o melhor de si quando se junta, quando trabalha, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vamos ficar na torcida, não podemos sair dentro ajudando, mas vamos ficar na torcida desde fora. E eu espero que vocês estejam em paz, eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem e eu acredito que é só assim que eu vou conseguir recuperar. Valeu? Um abração a todos. Então, aí a declaração. Aí o Daniel Alves, né, que ontem foi cortado da seleção, mandando um recado para todos os fãs brasileiros através do seu Instagram. E nada além do que o Márcio nos disse ontem no A Caminho da Copa. Que Daniel Alves é um guerreiro e sentiria muito essa dor, perder essa oportunidade de estar na Copa, de virar a página do 7-1, mas que ele é uma pessoa que tem uma força de superação muito grande. Nessa fala dele, tudo que o Márcio disse ontem, né, repercute nesse vídeo atualizado agora há pouco no perfil oficial do Daniel Alves. Isso mesmo. E para encerrar o programa de hoje, vamos com o nosso quadro Meu Momento Copa. Meu Momento Copa. Fala pessoal aí que tá curtindo o Meu Momento Copa. Chico do Desimpedidos aqui para dar esse relato maravilhoso para vocês. Cara, eu apesar da minha cara véia, eu tenho somente 23 anos, completados agora, e nasci no ano de 1995. Então eu fui mesmo assim lembrar
de Copa do Mundo, né? Tem uma recordação legal a partir da Copa de 2002, com 7 anos que o Brasil foi campeão. Então eu assisti todos os jogos, lembro bem, e pra mim a seleção era invencível, porque a primeira Copa que eu lembro eu falei, pô, já foi campeão, então tá tudo certo. Então um momento marcante pra mim foi em 2006, no jogo Brasil e França, que estava sendo dito tudo do quadrado mágico, e pra mim a seleção sempre ganhava, porque era a única coisa que eu tinha visto. E na Copa de 2006, né, com aquela falta cobrada, o Henry passa pelo Roberto Carlos, faz o gol no Brasil, o Brasil perde por 1-0 da França, né, mais uma vez, com esse nosso carrasco aí, é eliminado e eu não sabia o que fazer. Eu tinha na época 11 anos e eu falei, pô, por que o Brasil fez isso comigo? Chorei muito, porque não acreditava, porque acabou um sonho ali, e aí fiquei bravo, bicando, chutando tudo, até quebrei o dedão, de tanto que chutei, de tanto que chorei, mas é isso, esse foi um momento inesquecível, não pro lado bom, não pro lado, né, que vou recordar como se fosse uma alegria, mas foi um momento marcante pra parar de ser tonto, é isso, valeu Everaldo, valeu pessoal aí, tamo junto. Aí o Henrique Pedrotti, ele que faz o Chico no canal Desimpedidos e que tem mais de 1 bilhão de views no YouTube. Começou como estagiário no canal e acabou ganhando seu próprio quadro, o Olha a Picada. Daqui a pouco você confere, esse também é o Momento Copa no nosso site sagresonline.com.br. Pra gente já ir encerrando, Natália Freitas e a enquete. Como está a parcial nesse momento? Os nossos ouvintes, Vinícius, acreditam que os adversários mais qualificados que podem atrapalhar o Brasil na disputa pelo Hexa. Essa opção ficou com 60%. Em segundo, Oba-Oba com 29%. E em terceiro, dúvida sobre o Neymar com 11%. E um voto aqui para Bruna Marquezine. Então, beleza. Então, até a próxima, Natália. Tchau, Vinícius. Estamos a caminho da Copa. Até a próxima, Thiago Rabelo. Valeu, Vinícius, e vale lembrar, segunda-feira, convocação do técnico Tite, convocação 14 horas, mas o trabalho da Sagres 730 já começou, a semana foi produtiva, foi puxada, e segunda-feira vamos colocar na prática, né, mostrar esse trabalho todo dessa semana de trabalho, não só a semana, né, já praticamente o ano inteiro de trabalho, semestre de trabalho, até porque a Copa do Mundo não é só um dia, né? A Copa do Mundo é um trabalho que se arrasta, que se estende pelo ano inteiro, tem toda uma preparação. E segunda-feira tem uma super cobertura da Sagres 730 com Rafael Bessa e o Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro. Faltam 33 dias para a Copa do Mundo da Rússia 2018. E aqui na Sagres estamos a caminho da Copa. Rádio Sagres. A caminho da Copa.